Estamos de volta com o Tira Dúvidas de Ciências da Natureza. Neste último bloco, com as professoras Marisa Araújo, de Ciências e Biologia, e Adelina Azevedo, de Química. E ainda dá tempo de você participar. É só enviar a sua pergunta pelo telefone 31 3254 3009 ou pelo WhatsApp no número 31 98295 2794. Ei, professora Adelina, tudo bem? Olá, Cláudia, tudo bem? Tudo ótimo. Ei, Marisa, tudo bem? Um visual novo hoje? Pra gente aguentar firme o segundo semestre. É isso mesmo. Então, conta pra gente quais foram os temas vistos hoje, professora. Bom, na aula de Química hoje foi tratado das leis das reações químicas. São as leis ponderais, leis das massas, leis volumétricas. É disso que nós vamos tratar. Foi tratado. Ok. Então, muito bem, vamos às perguntas. Vamos lá? Segundo ano, começamos com você. Se não há variação de massa nas reações químicas, por que há aumento da massa quando ela é queimada? Bom, então, no caso dessa pergunta, eu estou entendendo o seguinte, porque a lei das massas fala que numa reação química que ocorre em sistema aberto, uma reação química que ocorre em sistema fechado ou isolado, a soma da massa dos reagentes, ou seja, das substâncias que a gente tinha antes, vai ser igual à soma dos produtos que tem depois, ou seja, os produtos formados. No entanto, existem situações quando a gente queima uma folha de papel, quando a gente coloca fogo numa palha de aço, que ocorre variação nas massas dos produtos formados, depois que a reação ocorre. Aí tem a pergunta, bom, está descumprindo a lei? Ou esse caso é uma exceção? Nem é exceção e nem está descumprindo a lei. A diferença é, nesse caso, a reação ocorreu em sistema aberto. Portanto, houve troca de matéria entre o sistema onde está ocorrendo a reação e o meio externo, ou o meio ambiente. No caso da queima do papel, do bombril, ou uma palha de aço, a gente usa bombril pelo hábito de usar esse nome, a massa aumenta. Mas aumenta porque toda reação de combustão tem a entrada da substância oxigênio, que é o comburente, e é a substância que está no ar e que no sistema aberto ela participa da reação e a gente não considerou a massa dela antes. Entendido. Professora Marisa, onde podemos encontrar combustíveis fósseis? Se eu cavar a terra, eu consigo encontrar petróleo? Ai, quem me dera. Pensou? Se fosse fácil assim, né, Cláudia? Você tem lá uma propriedade, você cava, né, e acha petróleo. Só na Pensilvânia, né? Foi em 1852. Teve esse caso? Foi quando foi montada a usina petrolífera. Pois é. Olha só, para descobrir se um solo tem petróleo, a gente tem que contar com os geólogos, né, que conhecem muito bem aí do solo, tá? Existem aparelhos, porque o petróleo, ele é o combustível fóssil que demora milhões de anos para se formar, né, pela decomposição aí de matéria orgânica, né? A gente descobriu o pré-sal há pouco tempo, né? Está lá no oceano, ficou ali muito tempo para decompor. Não é em qualquer condição e circunstância que se forma o petróleo, tá certo? Tem que ter condição de pressão, de temperatura, né, para aquela decomposição acontecer ali e produzir esse líquido tão precioso. Para se descobrir, existem aparelhos, né, que vão perceber, por exemplo, mudança de campo magnético, vão perceber mudança de gravidade, presença de hidrocarboneto no solo. Então, o geólogo, né, ele vai usar diversos aparelhos que vão, então, fazer a prospecção, né, a descoberta de se aquele petróleo está naquela bacia sedimentar ali. Descobrindo-se, aí passa para a exploração. E geralmente é muito profundo, 6.000 metros. Então, assim, é praticamente impossível você fazer isso num solo da sua casa, por exemplo, tá? Tem que ter todo o estudo geológico, tá certo? E
para poder tirar também, tem toda uma tecnologia, Eu né? tenho um vídeo no YouTube, tem vários vídeos, mas tem um vídeo especialmente pela Petrobras que conta a história do petróleo, da retirada do petróleo lá do solo, lá do, né, do pré-sal, Sim. até quando ele chega, os derivados dele chegam à nossa casa. É um desenho animado, qualquer idade. Que bom, Qualquer facilita. idade, é voltado para qualquer idade, para criança, inclusive. Isso ajuda a gente a visualizar, né? Bom, agora para você, professora Adelina, veio essa pergunta aqui, complicada, segundo ano. Na equação de decomposição da água oxigenada, está aí a fórmula. Existe no coeficiente do gás oxigênio a fração meio. Isso significa que a reação ocorre a partir da metade de uma molécula de oxigênio? Seria possível fazer uma reação a partir da metade de uma molécula? Bom, aluno do segundo ano, eu vou utilizar o quadro para facilitar a explicação. No primeiro ano, a gente aprende a fazer balanceamento de equação química pelo método da tentativa, utilizando números inteiros. Haja vista que a regra ao escrever uma equação química balanceada, utilize o maior número inteiro, o menor número inteiro possível. Então, quando a gente começa a trabalhar com estequiometria no segundo ano, aí surge essa dúvida. É meia molécula? Mas nesse caso aqui, ó, quando eu tenho essa reação química escrita, que é a água, H2O, se decompondo em hidrogênio e oxigênio, e aqui eu tenho esse meio. Nesse caso aqui, eu estou trabalhando com proporção em quantidade em mol. Isso aqui é estequiometria. Está mostrando? É a proporção estequiométrica na qual essas substâncias, esses produtos são formados. Então, não existe uma formação de meio mol. Aqui eu falo de proporção. 1 mol de água, quando se decompõe, ele vai formar 1 mol de hidrogênio e meio mol de oxigênio. Isso é a consequência da lei das proporções constantes. É esse o caso. Mas multiplicar por 2 resolve isso aí, né? E se multiplicar por 2, né, Ari? Se multiplicar por 2, resolve isso aí. Mas o importante é você saber que aqui eu estou tratando de proporção, não é de quantidade de molécula. Eu uso meio mol. Meio mol de oxigênio, meio mol de oxigênio vai ser 16 gramas, né? Enquanto 1 mol de oxigênio tem 32 gramas. Perfeito, professora. E agora nós vamos responder a dúvida da Renata. Renata é de Belo Horizonte, professora Marisa. E ela já se formou, mas ela ainda tem uma dúvida, e é conosco mesmo. Como recuperar a natureza degradada pela mineração? Complicadinha a pergunta. Renata, obrigada pela participação, viu? Fico muito feliz. Uma pergunta até um ponto complexa, né? Depende o grau dessa recuperação. Devolver ao original é muito difícil, porque para começar os minerais ali já foram retirados. Quando você vai tirando os minerais, vai fazendo aquelas bacias, né? E vai sempre afundando o solo, vai se perdendo muito solo. Então, geralmente, quando uma mina se esgota, né? Aquela área se esgota, existem, né? Inclusive, hoje em dia, as empresas se preocupam muito com a questão de sustentabilidade, né? Elas conseguem colocar de novo material, né? Colocar argila de novo, cobrir aquela área, colocar uma manta, né? Para poder proteger, para evitar erosão, até mesmo fazer plantios. Então, assim, faz parte do processo mesmo da maioria das empresas sérias e responsáveis, né? Fazer essa recuperação para que não fique ali aquele ambiente totalmente exposto, tá? Mas, por exemplo, eu poderia plantar ali de novo? Provavelmente não, porque a perda ali de material foi muito grande,
tá certo? Então, assim, eu vou poder morar ali. Então, assim, geralmente é uma redução de impacto ambiental, tá? Você reduz aquele impacto, na verdade, fazendo uma ação que ela vai ser para poder tentar recuperar, mas o processo ele é bem complicado, tá? É só pensar que Mitigatório, né? a vegetação de um lugar, né, ela depende dos componentes Sim. do solo. Embora esse conhecimento é novo, foi no início do século XX, no processo de industrialização, quando as pessoas da zona rural começou a mudar para as cidades e começou a ter que produzir muita comida. Então, aí entra a química inorgânica e o avanço da geologia, que foi quando identificaram que existia componentes presentes no solo na composição química dos seres vivos. Sim. Então, a partir daí, é quando tomou-se conhecimento que o tipo de solo, de componentes do solo, influencia no tipo de vegetal que está naquele lugar. Então, se tirou minérios, eu vou pegar a fala da Marisa, se retirou minérios dali, então já tirou dali substâncias que vão modificar, vão ser diferentes daquela vegetação que tinha. Bom, não só pode, como deve. Né? Porque as leis ambientais, elas são de 1960 para cá. Foi quando o homem começou a perceber que se ele continuasse, né, dá para ser melhorado e colocado de um jeito tranquilo. Mas, né, Marisa, é caro e às vezes não é responsabilidade, tão... requer responsabilidade. São mais medidas compensatórias, quer dizer, como é que eu vou compensar esse dano, ou mitigatórias, que você é obrigado a fazer aquilo ali, tá? Mas, por exemplo, na mineração, se for pensar, são muitos hectares de mata que são perdidos, a gente está discutindo até a questão da Serra do Curral agora, né? Perde-se muitos hectares, perda de vegetação, perda de fauna também, né? Então, assim, isso não se recupera. Então, você pode ali minimizar o impacto no solo, cobrindo aquilo ali, fazendo uma coisa mais ou menos bonitinha de se ver, né? Mas os impactos para fauna e flora, principalmente, ele é muito grande, ok? Certo. Uma curiosidade, as queimadas também prejudicam o solo? Muito. Sim. Muito. Quer falar? Não, eu falo, você completa? Pode ser. É porque tem uma curiosidade, assim, por exemplo, as pessoas antigamente, antes de se conhecer bem a questão da composição do solo, os agricultores, né, nos plantios, eles desmatavam, colocavam fogo, aí queimavam. Que é mais rápido, Os primeiros plantios, saía aquela beleza, porque entrava grande quantidade de íons potássio presente na cinza, que adubava a terra. Só que aí as primeiras plantas cresciam maravilhosas e consumiam todo esse potássio. Não tinha mais a reposição de potássio, as plantações seguintes já davam em menores quantidades, já eram mais frágeis, até a terra virar um deserto. Aí veio a reposição, que são os adubos, né? KPNK. NPK, toquei a ordem. Nitrogênio, fósforo, potássio. Que vai repor. E outra coisa importante também de meio ambiente, né, Marisa? Qualquer terra, ela produz, desde que seja submetida a um tratamento que às vezes é muito caro, que é uma alteração da natureza. Sim, outra coisa é que a gente não pode esquecer que no solo também tem micro-organismos, né? Nós temos um monte de bactérias que fazem parte, por exemplo, do ciclo do nitrogênio, por exemplo, que é fundamental para a planta. Nós não captamos nitrogênio do ar, a gente capta o nitrogênio pela planta, que, por sua vez, teve a ajuda das bactérias. Então, quando se queima, você perde essa microbiota do solo, que empobrece ele também. E aí, quando vem a chuva, né, aquele solo está exposto, aí vai causar erosão, assoreamento, e aí vai acontecendo uma sucessão aí de eventos. Então, a queimada, existe, por exemplo, biomas como o cerrado, que suportam bem a queimada e precisam da queimada. Tem planta que tem que passar o fogo para a semente germinar, tá? E tem algumas adaptações, mas essa queimada, quando ela já vai aumentando muita frequência, que o homem chega e começa a aumentar a frequência, aí já vai trazendo prejuízos para o solo,
podendo levar à desertificação. Perfeito. Então, um abraço para você, Renata. Muito obrigada pela sua participação. Professora Adelina, por favor, explique o que se espera de uma reação química de acordo com a lei da conservação das massas e a lei da proporção constante. Nesses dois casos aí, é importante especificar o seguinte: as leis das massas, elas se dividem em dois grupos. As leis ponderais, né, elas se dividem em dois grupos. As leis das massas, que a gente tem a lei da conservação, que é na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, que é a lei de Lavoisier. A lei de Prost, que é a lei das proporções, da proporção constante, que fala o seguinte: as substâncias reagem e se formam sempre em uma proporção constante. Aí é quando Dalton faz os modelos de reação química e prova que numa reação química não tem formação de outros elementos químicos. Os que estavam nos reagentes, organizados formando os reagentes... Reorganizaram, né? Reorganizaram formando os produtos. E tem a lei das proporções múltiplas, que fala o seguinte: que se eu tenho, por exemplo, 4 gramas de hidrogênio e vai reagir com oxigênio, com 32 gramas de oxigênio, vai formar água. Então tem que ser 8,64. Né? Isso, 8,64, mas aí continua sendo as proporções constantes. Agora, se eu mantiver, por exemplo, se eu dobrar a quantidade de oxigênio e mantiver a quantidade de hidrogênio, o que vai acontecer? Vai formar água oxigenada. Já vai ser outro reagente. Mas é porque não manteve a proporção. Então é isso, porque não manteve a proporção. Sim. Né? Aqui, eu brinco muito que eu gosto de fazer bolo, né, Cláudia? Você sabe. Eu gosto de ensinar muito a questão do bolo, né? Você vai fazer um bolo, você usa lá 3 ovos, 3 copos de trigo, 1 de leite. Você vai dobrar o ovo? Você vai ter, dobrar o bolo? Você tem que dobrar a quantidade de ovos, de leite. Você vai dobrar tudo. Você vai triplicar aquela massa, você tem que triplicar todos os ingredientes. Que aí você mantém a proporção entre eles. E ao fazer a metade da receita também. Se dividir por 2, tem que dividir por 2. A gente faz química na cozinha o tempo todo. E se você mantiver a mesma quantidade de ovos e mudar, por exemplo, o ingrediente, outros ingredientes, por exemplo, colocar mais farinha de trigo, você vai ter um pudim. Por isso, na maioria das vezes, tem quem bolo não que sabe sola, fazer bolo... tem bolo que fica duro, por isso tem que bolo tem que gente quebra, né, Cláudia? Tem que ser tudo na mesma proporção. Tem que ser tudo na mesma proporção. Ok, então vamos agora para a última pergunta do bloco. Professora Marisa, qual é a diferença entre difusão simples e facilitada? Vai ser rapidinho, porque eu já expliquei da proteína, né? Na difusão simples, por exemplo, quando o organismo absorve o oxigênio, né, que chega lá nos pulmões e vão lá para o sangue, né, com as hemácias, e o gás carbônico sai do sangue e vai para o pulmão, é difusão simples, né, vai a favor do gradiente, né, do mais concentrado para o menos concentrado. Já na difusão facilitada, isso também acontece, só que aí eu tenho uma proteína que vai ajudar, né? Servindo de poro, ela vai pegar aquela substância e colocar para dentro. Igual eu dei exemplo lá no caso de glicose e aminoácidos, ok? Ok, então eu agradeço a presença de vocês. O Tira Dúvidas de Ciências da Natureza está terminando. Você pode acompanhar o Se Liga na Educação pelo aplicativo Conexão Escola 2.0, que é gratuito e não vai consumir os dados da sua internet, ou pelo site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Professora Marisa e professora Adelina, eu agradeço a presença de vocês aqui hoje no Tira Dúvidas. Obrigada, agradeço a vocês que nos assistiu. Um grande abraço. Eu agradeço também a Márcia e a Mariana, que são as nossas intérpretes de Libras hoje. E agradeço principalmente a sua companhia, é claro. Um grande abraço para você. Estamos aí amanhã.